Evangelho. Jorge Sem a luz na mente, suas palavras finais. Jorge Godinho, presidente da FEB, agradeço a oportunidade, desejando que estejamos sempre irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz inabaláveis sob o amparo de Ismael e de Jesus. 21. A dor é efeito de nossas ações, portanto não emana de Deus. Jorge Sem. Se compreendêssemos melhor os mecanismos da lei de ação e reação, evitaríamos infortúnios, ambições e desonras que, definitivamente, não estariam em nosso roteiro, seríamos mais comedidos nas ações diárias. Precisamos refletir a lei de causa e efeito com o máximo discernimento, a fim de nos conscientizarmos sobre a sua imposição rígida e fatal, que desfere tanto a reparações chocantes, quanto gratificações surpreendentes, sempre justas, judiciosas e controladas, as quais expressam a resposta da natureza, ou da criação, contra a desarmonia constituída ou submissões aos códigos divinos em seus suaves aspectos. Quão severa e temível é a lei que rege os destinos da criação! Os homens terrenos precisam ser avisados destas impressionantes verdades, a fim de que melhor se conduzam durante as obrigatórias travessias das existências. A lei de ação e reação ou causa e consequência, também popularizada como lei do karma, conhecida desde as civilizações mais antigas. Ninguém está sujeito ao império aleatório do acaso, pois este não existe. A casualidade não tem espaços nos dicionários espíritas, portanto não traz poder capaz de reger nossos destinos. É a lei do karma, lei de causa e efeito ou a providência divina, que tudo ordena, corrige e atua, interferindo tanto nas dimensões infinitesimais do microcosmo, como na imensidade colossal do macro-universo. Tal divino ditame objetiva exclusivamente administrar o aprimoramento incessante de todas as coisas e seres que estruturam a harmonia da lei do Criador. A lei de causa e efeito tonifica a contabilidade divina com o seu saldo credor ou devedor para conosco. Os altivos regulamentos do Pai demonstram que a semeadura é livre, mas a colheita obrigatória, e a cada um será dado conforme as suas obras. Portanto, não permitem exceções a ninguém, mas ajustam às criaturas a disciplina individual e coletiva, tão necessárias ao equilíbrio e à harmonia da humanidade. O principal meio de modificar para melhor o chamado karma ou conta do destino criada por nós mesmos reside no controle dos nossos desejos, pensamentos, palavras e ações, pois, à medida que nos melhorarmos, reduziremos ou modificaremos os débitos do passado e criaremos um novo karma para o futuro. Sofremos após a desencarnação os resultados de todas as imperfeições que não conseguimos corrigir na vida física. A lei divina institui que felicidade e desdita sejam reflexos naturais do grau de pureza ou impureza moral. A completa felicidade reflete a purificação completa do espírito, enquanto a imperfeição causa sofrimento e privação de alegria. Portanto, toda a perfeição alcançada é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Pela justiça de Deus sofremos não apenas pelo mal que fizemos, mas pelo bem que deixamos de fazer, seja na terra ou no além-túmulo. O sofrimento, expiação, varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo a mesma falta produzir expiações distintas, segundo as circunstâncias, atenuantes ou agravantes, em que for cometida. Para a codificação espírita não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração da penalidade. A única lei geral é que toda falta terá punição, e todo ato meritório terá gratificação, segundo o seu valor. Em face do livre-arbítrio somos sempre juízes do próprio destino, podendo delongar os sofrimentos pela persistência no mal, ou atenuá-lo e até anulá-los pela prática do bem. Um dos mecanismos que suavizam o sofrimento é a contrição. Entretanto, não nos basta o arrependimento, pois são imprescindíveis a expiação e a reparação. Allan Kardec explana o seguinte: arrependimento,
Expiação e reparação constituem as três condições necessárias para aplacar os traços de uma falta e suas implicações. O arrependimento suaviza os amargores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito distraindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhe são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, a lei de Deus estabelece que o sofrimento seja inerente à imperfeição. Toda imperfeição, assim como toda falta dela decorrente, traz consigo a própria punição nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. 22. Defuntos que não se decompõem, mumificações e embalsamentos. Jorge Sen. Quando o corpo físico morre, decompõe-se mormente em face da umidade, da temperatura e a presença de micro-organismos. O processo costuma ser sempre o mesmo. Primeiro, ocorre a autólise, quando as células param de se oxigenar e o sangue é invadido por dióxido de carbono. O pH diminui e dejetos acumulados envenenam e destroem as células. Depois, enzimas quebram essas células, provocando a necrose e fazendo o corpo apodrecer de dentro para fora. Esse é o curso natural para a maioria dos corpos físicos. No entanto, há muitas exceções, pois existem cadáveres que não se decompõem totalmente. E quando ocorre tal fenômeno, os cadáveres são absurdamente santificados ou reverenciados. Há relatos de corpos que não apodreceram e são encontrados intactos durante as exumações, após os períodos naturais de sepultamento, e tais relatos são frequentes o suficiente para não poderem ser classificados como casos atípicos. Não obstante, os princípios que governam o apodrecimento dos corpos serem complexos e não compreendidos em seu conjunto, seguramente no futuro a ciência esclarecerá os enigmas da corrupção e incorrupção. Para certas crenças a incorruptibilidade é um milagre não resultante de embalsamento, nem mumificação. Superstições à parte, em verdade os corpos embalsamados e mumificados apresentam características facilmente reconhecíveis pela ciência. Quanto aos cadáveres incorruptos, urge desvendarmos as mais profundas funções do magnetismo, e especialmente abarcarmos as performances do fluido vital nas estruturas orgânicas. As mumificações ou preservações de corpos também ocorrem por processos naturais não apenas com humanos mas também com as mais variadas formas de vida, de micro-organismos ou plantas unicelulares até mamutes ou mesmo árvores inteiras, como demonstram a miríade de fósseis de tecidos moles já encontrados e catalogados. Cerca de 500 anos atrás, uma mocinha inca de 15 anos de idade foi levada até as íngremes montanhas argentinas e assassinada num sacrifício religioso com forte golpe na cabeça, sendo deixada sentada com suas roupas e objetos cerimoniais. As baixas temperaturas e o ar quase rarefeito dos Andes preservaram o estado do seu corpo durante séculos, até sua descoberta em 1999. Eis aí um caso natural de preservação do corpo. Por outro lado, há casos não menos curiosos como o de Rosália Lombardo, uma menina italiana que morreu 87 anos atrás,
com apenas 2 anos de idade. O seu corpo permanece intacto com o rosto delicado dentro de um caixão coberto com um suporte de mármore nas catacumbas dos Capuchinhos de Palermo. Porém, Rosália foi embalsamada pelo Dr. Alfredo Solafia, que usou um processo secreto nunca divulgado antes de sua morte. Sabemos que a mumificação de cadáveres não é uma novidade, até porque os antigos egípcios empregaram técnicas, ainda desconhecidas, para a preservação de defuntos. Descreve o espírito Emmanuel que os antigos papiros nos discorrem sobre as avançadas ciências ocultas nesse sentido e, através dessas fontes, podem os egiptólogos modernos reconhecer que os iniciados, egípcios, sabiam da existência do corpo espiritual preexistente, perispírito, que organiza o mundo das coisas e das formas. Seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores aos da atualidade. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, cujas fórmulas se perderam na indiferença e na inquietação dos outros povos. Para o mentor de Chico Xavier, os faraós eram iniciados e detinham muitos poderes espirituais e muitas informações ocultas das ciências secretas. É por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as vontades, no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito. Esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes da mumificação. Também o ambiente dos túmulos era saturado por um estranho magnetismo e nessas saturações magnéticas, que ainda aí estão a desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga de Lord Carnarvon, o patrocinador das escavações que descobriram a tumba secreta do faraó Tutankhamon e um dos homens que lá entraram. Sua morte, ocasionada por uma infecção após ser picado por um inseto, foi atribuída à maldição contra os que incomodam o sono de um faraó, a exemplo de outras tragédias ocorridas com os que participaram daquela excursão. 23. Conexões solidárias. Jorge Sen. Christian Makipilami, um garoto de 8 anos, de Melbourne, na Florida, EUA, decidiu deixar os cabelos crescerem a fim de fazer perucas para crianças com câncer. Makipilami teve a ideia há alguns anos, assistindo a um comercial de câncer pediátrico. Na ocasião descobriu que as crianças ficavam carecas com a quimioterapia e que poderia ajudá-las doando os próprios cabelos. Para isso, deixou seus cabelos crescerem. Ficou tão cabeludo que começou a sofrer bullying na escola. Todavia, suportou as críticas e o assédio moral. Foram 2 anos de provocações de colegas e adultos que o chamavam de menina. Quando as madeixas já estavam bem longas, ele raspou a cabeça e doou 30 centímetros de cabelos a uma instituição que faz perucas gratuitas para cancerosos. Por falar nisso, no Irã, o professor Ali Mohammadian percebeu que Manhaimi, de 8 anos, um dos seus alunos, era portador de uma doença rara que provoca a perda dos cabelos. Raimi ficou muito isolado depois de ter ficado careca. Sua alegria desapareceu completamente e o professor, preocupado com o desempenho escolar do menino por causa do bullying, decidiu raspar a cabeça e ficar careca como o menino a fim de dar um basta às agressões verbais e físicas que Man sofria no colégio. Alguns dias depois, inspirados pelo professor, todos os colegas de turma de Man decidiram raspar o cabelo também, gerando uma onda de solidariedade que surpreendeu a todos. A corajosa atitude do professor foi amplamente divulgada nos meios de comunicação do Irã e Ali Mohammadian tornou-se um herói nacional. Quando visitamos o doente no leito de um hospital, quando estendemos as mãos ao preso no cárcere, quando expedimos um cartão de feliz aniversário para um amigo, quando doamos o farnel de cesta básica para a família carente, quando telefonamos para alguém que não vemos há muito tempo, quando prestamos atenção no próximo, estabelecemos um vínculo solidário. Obviamente, a solidariedade é uma palavra que assombra os individualistas, porque inflige a mobilização de recursos em favor do próximo,
Porém, gostem ou não, é a lei da assistência mútua e da dependência recíproca, sem a qual todo progresso, no planeta, é praticamente impossível. A lei que rege as relações sociais impulsiona o homem à solidariedade e ao amor, fagulha sublime que todos, sem exceção, têm no coração. Haja vista que um homem, por mais abominável que seja, vota a alguém, a um animal ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição. Allan Kardec indagou aos espíritos se o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Os benfeitores esclareceram: o homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer porque não possui todas as faculdades, precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Ser solidário é sentir necessidade íntima de dividir algo ou alguma coisa com o próximo. A solidarização é o anseio de identificação com as dificuldades dos outros, que leva as pessoas a se auxiliarem mutuamente. É o compromisso pelo qual nos percebemos no comprometimento de ajudar-nos uns aos outros. Sem o devido culto à solidariedade, a nossos passos, por mais firmes, não surpreenderiam a frente senão intranquilidade e agitação, discórdia e destruição. Tudo é interdependência e sustentação recíproca em toda a natureza, para que desfrutemos a experiência da existência física rumo à nobre elevação à imortalidade vencedora. Em Devon, Inglaterra, a senhora Molly Povey, preocupada com seu filho Roman que reclamou não ter amigos na escola, deliberou postar uma mensagem no Facebook solicitando às pessoas que almejassem um feliz aniversário ao filho. A mensagem de Molly viralizou e centenas de cartões chegaram à casa da família, até mesmo de lugares distantes como Nova Zelândia, Dubai, Finlândia, Dinamarca, Egito, Noruega, Alemanha e Austrália. Na verdade, Molly aguardava apenas que algumas pessoas da escola dessem um cartão virtual a seu filho, mas o post foi muito compartilhado e as pessoas do mundo inteiro se ofereceram para enviar cartões de boas festas. Isso é prova cabal que o ser humano tende à solidariedade. Aristóteles, o filósofo grego, afirmou que o homem é um animal social, isto é, ele não basta a si mesmo, pois renasceu para interagir com o seu semelhante. Emmanuel ensina que a Terra deve ser considerada a escola de solidariedade para o aperfeiçoamento e regeneração de todos nós. Na dor como na alegria, no trabalho feliz como na experiência escabrosa, devemos considerar a reencarnação um processo de sublime aprendizado fraternal, concedido por Deus aos seus filhos, no caminho do progresso e da redenção. Todavia, diversas criaturas, de um modo geral, ainda têm muito da tribo, encontrando-se encarcerados nos instintos propriamente humanos, na luta das posições e das aquisições, dentro de um egoísmo quase feroz, como se guardassem consigo, indefinidamente, as heranças da vida animal. A fraternidade, solidariedade, conquista uma nova expressão no íntimo da criatura, a fim de que o espírito possa alçar o grande voo para os mais gloriosos destinos. Fraternidade, solidariedade, pode traduzir-se por cooperação sincera e legítima, em todos os trabalhos da vida, e, em toda cooperação verdadeira, o personalismo não pode subsistir, salientando-se que quem coopera cede sempre alguma coisa de si mesmo, dando testemunho de abnegação, sem a qual a fraternidade não se manifestaria no mundo, de modo algum. Dentro dos autênticos manifestos cristãos, nasce a solidariedade, que só pode ser exercida pelos que não vivem somente para si. Atendamos aos impositivos da solidariedade e compreendamos que a lei divina, em tempo algum, nos sugere isolamento que, na verdade, é sempre egoísmo, ainda mesmo quando nos ausentemos da batalha humana, sob a argumentação de cultivar a virtude e garantir a fé. Observemos que a própria família consanguínea é uma ordem de auxílio mútuo.
Ninguém reencarna sem o desvelo do berço, e o berço é sucessivamente o desvelo de mãe, o arrimo do pai a desfazer-se em disposições de paz e luz. A solidariedade é uma atitude que tem uma função preponderante nesta batalha travada pelo homem contra si próprio. Alguns infelizmente permanecem sob o jugo da solidão, do estar em si mesmo, no seio de um agrupamento de 7 bilhões de pessoas. Ser solidário é acudir incondicionalmente os que carecem de ajuda. Não podemos cair na vala profunda do egoísmo, ou seja, a vala que a experiência já demonstrou não ser tapada por bens materiais. Um buraco que só pode ser preenchido por uma vida honrada, cujo desígnio básico é ser solidário, pelo simples prazer de sê-lo. 24. FBI versus FIFA. Pensando um país sob a degeneração da ética. Jorge Sen. O deslumbre pelo esporte em quase todo o planeta, com muitos milhões de pessoas de todas as idades procurando dominar uma bola com os pés, potencializou globalmente um dos estupendos fenômenos da Terra, o tal futebol. Sua prática pode ser resumida pelo culminante evento, a Copa do Mundo, realizada a cada 4 anos pela FIFA, uma organização internacional com mais países integrantes do que a ONU. Em maio de 2006, o repórter investigativo britânico Andrew Jennings, autor do livro intitulado Foul The Secret World of FIFA, Bribes, What Gigante Kate Scandals, causou polêmica dentro do universo futebolístico ao denunciar as falcatruas da instituição que envolvia a venda de contratos, revelando ainda como alguns altos funcionários do futebol foram forçados a reembolsar as propinas que haviam recebido no passado. Os evangelistas registraram cada qual à sua maneira o seguinte: pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Não ignoramos que a corrupção, ou seja, o pagamento de propina para conseguir vantagens, quer sejam de ordem financeira ou tráfico de influência, arruína a aquisição do bem coletivo, pois muitos são lesados para que poucos obtenham espúrios proveitos. No século XX, muito foi escrito denunciando os crimes que envolvem o mundo dos esportes. Aí do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas, aí do homem por quem o escândalo venha. Recentemente o FBI mostrou concretamente a abominável putrefação moral que se instalou na entidade máxima do futebol mundial. A mídia divulgou a prisão de 7 cartolas ligados à FIFA, em Zurique, por acusação de corrupção envolvendo acordos de marketing, venda de direitos de transmissão de eventos e escolha das sedes da Copa do Mundo. Outros 7 foram indiciados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em lista que reúne presidentes de federações e confederações, além de empresários. Paradoxalmente, a FIFA é uma organização sem fins lucrativos. No entanto, mantém uma grande reserva de dinheiro, que contabilizava mais de 1,5 bilhão de dólares em 2014, baseada na Suíça, onde é isenta de impostos. A Copa do Mundo 2014 no Brasil rendeu 4,8 bilhões de dólares, 15 bilhões de reais, em 4 anos. O evento gerou um lucro de mais de 2 bilhões de dólares para a FIFA. Direitos de transmissão pela TV são uma das principais fontes de renda da entidade. O lucro da FIFA é maior, na média do ciclo de 4 anos, do que o PIB de diversos países membros da organização, como a Guiné-Bissau e as Seychelles. Há mais de 10 anos, na cidade mexicana de Mérida, mais de 110 países assinaram a Convenção Nações Unidas contra a Corrupção. O referido acordo prevê a cooperação para a recuperação de somas de dinheiros desviado dos países e a criminalização do suborno, lavagem de dinheiro e outros atos de corrupção. Infelizmente não é só na FIFA que prolifera a desonestidade. É com pesar que vemos no Brasil a improbidade, a falcatrua, a propina com status de normalidade. Na suposta pátria do Evangelho se observa a crise que desafia o otimismo de cartolas,
políticos e eleitores. Estamos assistindo a uma enxurrada de denúncias, que vão desde o chamado Caixa 2 de campanha política, até a compra de votos para aprovar projetos importantes na área governamental. Nos noticiários descobrimos que os governantes brasileiros não conseguem viver longe da corrupção. Ela está institucionalizada. O noticiário político é um oceano de lodo, na área econômica, e rompem golpes dos mais variados tipos, com prejuízos globais em cifras de bilhões de reais. A desonestidade fincou raízes e chegou ao seu cume ante os comportamentos maquiavélicos na administração do Estado. Os nossos governantes, ao defenderem a falácia de que os fins são justificados pelos ilegítimos meios, têm contaminado a coletividade, pois a sociedade se espelha e justifica seus vícios morais nas tramóias dos governantes. Diante da constrangedora deterioração da ética, da malversação do dinheiro público, do absoluto aparelhamento de todas as instâncias, tribunais de justiça e câmaras legislativas, com enfoque na sustentação da impunidade, brotou no cenário brasileiro uma espécie de escárnio do povo, ganhando espaços preciosos o acovardamento e omissão generalizada. Estamos atravessando o apogeu de um ciclo desmoralizante que a tudo e a todos tem atingido com a alienação emocional de uma sociedade indolente e visivelmente doente. Porém, nem tudo está perdido nestas áreas tupiniquins. Há exemplos de cidadãos brasileiros que não se envergonham de trabalhar em patamares de honradez e honestidade. Pessoas simples do povo, que ao acharam objetos perdidos como celulares, carteiras, bolsas, cheques devolvem aos seus legítimos donos quando poderiam valer-se do famigerado achado não é roubado e tirar vantagem, mas não o fazem. Gente simples que devolve altas quantias em dinheiro encontradas em pastas, bolsas ou caixas aos donos ou às autoridades. Os filhos desta abençoada pátria não podem se ajoelhar diante da putrefação moral e da corrupção que sangra o suposto coração da suposta nação do Evangelho. Urge orar, exorar a Jesus pedindo-lhe que interceda a favor dos bons cidadãos de hoje e das futuras gerações de brasileirinhos. 25. É pela educação, mais do que pela instrução. Jorge Sen. Algumas propostas sociopedagógicas atuais são elogiáveis para instruir e formar o homem, entretanto é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Para o notável Allan Kardec, há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar o caráter, aquela que cria os hábitos adquiridos. O que identificamos de forma generalizada é o absoluto distanciamento dos pais contemporâneos ao nível de educação dos filhos nesse sentido. De regra, transferem suas responsabilidades para as escolas ou para o Estado, enquanto eles, os pais, é que tinham que ensinar aos filhos se isso ou aquilo é acertado para eles. Sobretudo os pais espiritistas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se fez para a contemplação egoística da espécie, mas sim para santuário onde, por vezes, se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. Para Viviane Sena, coordenadora do Instituto Ayrton Senna, IAS, que vem organizando programas de reforço escolar, capacitação de professores. Numa escola não dá para continuar com um sistema retrógrado em que o professor é detentor do conhecimento e o aluno um arquivo em que esse conteúdo deve ser depositado. Segundo Viviane, o aluno não pode apenas decorar conceitos, precisa desenvolver um pensamento crítico e um raciocínio lógico aguçado, desenvolver sua capacidade de inovar, ser criativo e flexível e de resolver problemas. A fase infantil, em sua primeira etapa, é a mais importante para a educação, e não podemos relaxar na orientação dos filhos, nas grandes revelações da vida. Sob nenhuma hipótese,
Essa primeira etapa reencarnatória deve ser enfrentada com insensibilidade. Até aproximadamente os 7 anos de idade é o período infantil mais acessível às impressões que recebe dos pais, razão pela qual não podemos esquecer nosso dever de orientar os filhos quanto aos conteúdos morais. Numa análise espírita da questão, cremos que a escola, pública ou particular, espírita ou não, deve formar um homem novo e precisa ser uma escola inteiramente inovadora, rompendo com o modelo do século XIX do sistema vigente, pois a educação tradicional, conforme aferimos, já não atende às necessidades da atual geração. A escola deve incentivar a participação, a interação, o diálogo, o debate livre, o estudo em grupo e abolir todas as formas de repressão. A rede de escolas Charter Keep, Knowledge Power Program, nos Estados Unidos, tem como meta levar seus alunos, quase 90% oriundos de famílias pobres, até a universidade. A proposta consubstancia-se em diversas atividades visando despertar entusiasmo, perseverança, autocontrole, gratidão, otimismo, inteligência social e curiosidade em seus alunos. Uma de suas unidades, localizada no Harlem, em Nova York, extrapolou e criou uma inusitada aula de caráter. Nesse sentido, a escola investiu no ensino de habilidades como comunicação, resiliência e determinação. A proposta é para fazer conexões com a ciência e explicar como o cérebro funciona, através de técnicas de meditação, concentração e yoga. Os pais são responsáveis pelo desenvolvimento dos valores dos filhos e não devem apostar somente na escola para exercer essa tarefa. Um pai legítimo é aquele que cultiva em casa a cidadania familiar. Ou seja, ninguém em casa pode fazer aquilo que não se pode fazer na sociedade. É preciso impor a obrigação de que o filho faça isso, assim, cria-se a noção de que ele tem que participar da vida comunitária. Não há dúvida que ante as balizas do bom senso e moderação os pais precisam educar estabelecendo limites. Porém essa exigência é muito mais acompanhar os limites, daquilo que o filho é capaz de fazer. Uma legítima educação é aquela em que os poderes espirituais regem a vida social. Antigamente, a pureza das crianças era uma realidade mensurável. Sua perspectiva não ultrapassava os simples livros didáticos, um único humilde caderno e brinquedos baratos. Para repreendê-las e educá-las, às vezes, bastava um olhar firme dos pais. Porém, aquele imaginário infantil, de quietude e sonho ingênuo, desmoronou sob o impacto da era do sensualismo, da violência, do materialismo. Estejamos atentos à verdade de que educar não se resume apenas a providências de abrigo e alimentação do corpo perecível. A educação, por definição, constitui-se na base da formação de uma sociedade saudável. A tarefa que nos cumpre realizar é a da educação das crianças pelo exemplo de total dignificação moral sob as bênçãos de Deus. Nesse sentido, os postulados espíritas são antídotos contra todos os venenosos ardis humanos, posto que aqueles que os conhecem têm consciência de que não poderão se eximir das suas responsabilidades sociais, sabendo que o futuro é uma decorrência do presente. De start, é urgente identificarmos no coração infantil o esboço da futura geração saudável. 26. Envelhecer é a poesia de viver. Jorge Sen. Conforme envelhecemos, o cérebro se reorganiza e passa a agir e pensar de maneira diferente. Essa reestruturação nos torna mais inteligentes, calmos e felizes. Para o ignorante, a velhice é o inverno; para o sábio, é a estação de colheita, diz o Talmud. Tornar-se velho é processo natural que pode ser atraente ou desfavorável. Sentimos constrangimento ao perceber a capacidade física diminuindo. No entanto, a capacidade intelectual pode aumentar, assim como a experiência de vida. Na velhice pode ocorrer relativa perda de memória, mas o aprendizado e raciocínio social melhoram, ou seja,
Na velhice há mais capacidade de navegar através das complexidades da vida na sociedade. Quando a libido, por exemplo, vai se esvanecendo, o encanto de viver vai se alagando, não obstante a saúde física possa gerar queixas naqueles que não souberam ou não se prepararam para envelhecer. Especialistas estão percebendo que a atitude mental tem um papel importante na decrepitude. Por isso, há pessoas que dizem se sentirem mais jovens do que realmente são. A perspectiva juvenil as torna mais ativas e mais longevas. Entretanto, porque existem pessoas desanimadas aos 20 anos, quando outros se sentem ativos aos 80? Em que tempo se deve colocar o limite entre a mocidade e a velhice? Feliz do velho que viveu a vida bem vivida e vive agora o esplendor da velhice com espírito jovem, cheio de vida. Se vivemos na disciplina do trabalho, com a ginástica na academia do pensamento digno, manteremos sempre saudáveis os músculos da juventude espiritual, a que se constrói, por fonte de inexaurível renovação, aperfeiçoando o presente e edificando o amanhã. Não podemos execrar a velhice, quando vemos que o tempo nos traz a riqueza da experiência. Não há limite preciso entre juventude e velhice, quando conseguimos dominar o corpo físico e conservá-lo viril através dos anos. Assim sendo, não envelhecemos. Pelo contrário, o tempo o aprimora e aguça, dando-nos a juventude que se repete, cada vez mais bela e segura, em cada nova encarnação. É completamente incoerente considerar a velhice como algo horrível, mortificante, degradante. Ora, porque avaliamos o transcurso do tempo declínio e na mudança. Lembremos que Jesus só se entregou à sua missão na idade madura, e Kardec só iniciou a codificação do Espiritismo aos 50 anos de idade. Chico Xavier não se entregou à decrepitude e mesmo quando transportado nos ombros amigos serviu a todos os necessitados que por ele buscaram consolo até o final de seus dias aqui na Terra. 27. Existirá estatuto do menor para delinquentes mirins no além-túmulo. Jorge Sen. Confrontando 100 países que registraram taxa de homicídios, entre 2010 e 2014. Para cada grupo de 100.000 habitantes, a Organização das Nações Unidas revelou que o Brasil ocupa o 7º lugar no ranking dos países mais violentos. Isso mesmo, 7º. Ponto, só ficando atrás de El Salvador, da Guatemala, de Trinidad e Tobago, da Colômbia, Venezuela e de Guadalupe. Ora, uma sociedade corrompida como a brasileira com certeza precisa de leis severas. Embora, na prática, as leis mais se destinam a punir o efeito do mal, do que ele combater a causa. Nesse sentido, só a educação poderá reformar os homens, que, então, não precisarão mais de leis tão rigorosas. No entanto, falar sobre a educação no Brasil é quimera. Em verdade, na pátria do Cruzeiro do Sul há irreflexão de mestres e educadores imaturos, não habilitados moralmente para os relevantes mistérios de preparação das mentes e caracteres em formação, contribui com larga cota de responsabilidade no capítulo da delinquência juvenil, da agressividade e da violência vigentes na tal pátria do Evangelho. No Brasil paira no imaginário coletivo uma estranha sensação de impunidade. O que a população, ou a maioria, quer que não persista esse sentimento de um judiciário pusilânime quando crimes graves contra a vida são praticados por menores, sobretudo os que estão prestes a completar 18 anos. Essa percepção de absoluta desassistência judicial nas plagas debaixo do Equador é inquietante. Notamos que muitos dos chamados menores zombam do judiciário quando são apreendidos, detidos, e postos logo em liberdade. Tais seres assaltam, estupram, sequestram e matam as pessoas de bem, produtivos pais de família, mulheres, idosos e tudo mais que resolvam atacar, cientes que não serão punidos. Mas, os códigos da justiça do Criador estão escritas nas consciências humanas, sem exceção, sobretudo do menor criminoso infrator,
malgrado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Será que um espírita consciente crê que um criminoso menor que desencarne cometendo crimes terá no além-túmulo um estatuto diferenciado do criminoso de 18 anos que também desencarnou cometendo crimes? Será que as leis divinas se dobrarão aos estatutos de ressocializações para o menor criminoso infrator? O umbral é o destino dos criminosos menores e maiores, e por lá permanecem muito além de 3 anos. Quem sabe séculos ou milênios. Deus é misericordioso, contudo, suas leis são neutras, inexoráveis, justas e indefectíveis. É óbvio que não será amontoando milhares de menores no xilindró que vamos resolver os problemas de violência neste país. Urge criar boas escolas com dignos professores. Ainda assim, pesquisas demonstram que o menor não quer estudar. A legislação não permite que trabalhe. Diante disso, ele vai fazer o quê? Podemos culpar os pais? Talvez sim, mas será que a sociedade está amparando o adolescente? Neste país de fábulas, carnavais e fantasias não há níqueis de reais para a construção de casas de recuperação, mas sobram milhões de dólares para a edificação das fraudulentas arenas de futebol. Sem a recuperação do menor para a honra do bem, todo o progresso humano continuará agitando-se nos espinheiros da ilusão e do mal. Sei perfeitamente que é ingenuidade acreditar que a redução da maioridade para 16 anos resolverá o problema da criminalidade. O que o nosso país necessita é de ética, moralização, nacionalismo e educação. A única educação que poderia reduzir a criminalidade é a educação moral, aquela dada em casa pelos pais. A educação formal das escolas apenas instruía menores criminosos infratores, muito bem instruídos. No sistema correcional, os presos, adultos, e os apreendidos menores, deveriam aprender profissões úteis e trabalharem para fazer jus aos salários. Tais criminosos deveriam pagar a comida e tratamento de saúde, e parte da remuneração deveria ser reservada para a família pobre daqueles que prejudicaram, como ressarcimento às suas vítimas. Tal sistema não devolveria vidas ceifadas pelo menor, nem eliminaria a dor familiar, mas poderia ser experimentado como opção de indenização. Por certo, a solução não deve ser tão simplista. Mas aos menores criminosos infratores, deve haver punição, responsabilização e ressocialização. É dantesco sabermos que é alto o índice de reincidência em prisões, que gira em torno de 70%, e o nosso sistema prisional já não comporta mais presos. No Brasil, eles são, hoje, mais de 500 mil, a quarta maior população carcerária do mundo. Perdemos apenas para os EUA 2,2 milhões, China, 1,6 milhão, e Rússia, 740 mil. Já no sistema socioeducativo, o índice de reincidência é de 20%, o que indica que 80% dos menores infratores são recuperados. Menos mal. No Brasil, a maioridade penal, idade em que o acusado pode ser processado como adulto, conta a partir dos 18 anos, e a responsabilidade criminal, idade em que o acusado pode ser penalizado em regime diferenciado, a partir dos 12 anos. Cremos necessário haver alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente no que se refere ao aumento do tempo de internação-prisão, a fim de que o menor criminoso infrator, com maior periculosidade, possa receber, por mais tempo, o triplo do atual, visando um tratamento corretivo, especial e qualificado, visando a sua reeducação e reinserção social. Não entendemos outro caminho. Sem meios termos, apesar de ser a opinião dominante entre os especialistas que transformar de 18 para 16 anos a maioridade penal não restringirá a violência e não conseguirá afastar o menor da criminalidade, urge reconhecer que é consenso, na maioria da população incrédula do judiciário, que medidas drásticas precisam ser tomadas para garantir a redução da criminalidade, para que não sejam trucidados por menores ou maiores os cidadãos produtivos nessa insana e infinda guerra urbana. Como recomendam os bons espíritos, oremos pelos criminosos,
adultos ou mirins, sem esquecermos, no entanto, de deprecar paz a Deus a benefício de suas vítimas. 28. Preconceitos nas arrepiantes tentaçõezinhas. George Sand. O genial Albert Einstein sentenciava que é o mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. O consolidador do espiritismo, Leon Denis, assegurava que a ignorância não fica tão distante da verdade quanto o preconceito. Dia desses um confrade confessou-me: não tenho preconceito nem social, nem político, nem religioso, porém por mais que eu tolere e conviva com gays, por exemplo, fico com uma pulga atrás da orelha. Sabe aquele tentaçãozinha incômoda e sinistra ao observar alguém que não se enquadra com o que você acredita? Mas tenho consciência que o mundo foi feito para todos. Sique. É impressionante que, em pleno século XXI, nos encontremos com pessoas sem noção que ainda alimentam seus preconceitos nas pastagens das discriminações e racismos. Recentemente o Jornal Nacional lançou uma nova forma de comunicação, arriscando tanger pela informalidade. Nesse novo formato a jornalista Maria Júlia Coutinho tem se destacado. Porém, há ainda descerebrados que bancam comentários racistas, em pleno século XXI, de absoluto preconceito contra a jornalista, apenas por ela ser negra. Preconceito nada mais é do que uma ideia ou conceito formado antecipadamente e sem fundamento lógico. Caracteriza-se como um juízo preconcebido, geralmente manifestado na forma de atitude discriminatória perante pessoas, lugares, tradições, crenças. Resumindo, é um julgamento prévio completamente irracional. Sob tais sentimentos golpeamos o próximo sem avaliarmos a dimensão do estrago psicológico. Discorrendo sobre o abominável preconceito, divulgou-se muito sobre a tal uniformização de babás no estado de São Paulo. Preconceito é preconceito em qualquer lugar, seja em casa, na escola, na rua, no local de trabalho, etc. No ambiente de trabalho, pode causar sérios problemas entre os trabalhadores. Em face dessa discussão, indagamos: seria a exigência do uniforme branco para as babás no dia a dia do trabalho válida, como ocorre em inúmeras profissões, ou poderia se transformar em instrumento de segregação? A recente decisão do Ministério Público de abrir um inquérito contra o Clube Pinheiros para apurar a exigência de que babás usem roupa branca para entrar no local foi elogiada pela OIT, Organização Mundial do Trabalho. Segundo a Melita King Desjardins, especialista da OIT, em trabalhadores domésticos, o uniforme deixa claro que babá é serviçal, dá status para a patroa no palco social. Muitos patrões exigem desfilar com suas babás com uniformes brancos apresentáveis, como forma de deixar claro que as babás não são parentes ou amigas da família. Não é apenas um uniforme. Em casos assim, é um uniforme usado para identificar uma classe social diferente, usado para marcar uma identidade social. Assim, ações como essas, do Ministério Público, ajudam a trazer à tona um problema velado. Obviamente, profissionais como militares, médicos e pilotos, por exemplo, usam uniforme e até se orgulham disso. Mas é preciso levar em conta que o problema do uniforme do trabalhador doméstico, seja no clube, no shopping, nos hipermercados e até nas praias, por exemplo, é preconceituoso, pois essa pessoa é vista como a de uma classe mais baixa, inferior. Isso viola, sem sombra de dúvida, os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana. A regra é discriminatória. A formação do preconceito é fundamentada em alguns componentes: crenças, valores, sentimentos e tendências comportamentais. O ponto de partida costuma ser o estereótipo, segundo a psicologia social, ou seja, uma ideia, conceito ou modelo que se estabelece como padrão. É cultivado quando uma imagem de determinadas pessoas, coisas ou situações são preconcebidas,
definindo e limitando pessoas ou grupos de pessoas na sociedade. As nossas compreensões pueris, na maioria das vezes derivadas da tradição e dos costumes, teceram ideologias e estigmatizaram povos. As crenças, valores e opiniões são transmitidos sem exame e sem crítica. Alguns as internalizam irrefletidamente, acabando por influenciar o seu modo de agir e de considerar as coisas. O preconceito, ideia formada antecipadamente, não nos deixa observar as coisas como elas realmente as são. O Espiritismo ilumina o tema afirmando que a convivência fraterna é a porta de entrada para o mundo de regeneração. Sem aprendermos a construir uma relação pacífica com os desiguais e suas diferenças, será muito difícil regenerar nossos costumes e nossas atitudes. Com o princípio da reencarnação desaparecem todos os preconceitos, especialmente de sexo, de gênero, de raça e de classe social, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade de ser, de não ser, de ir e de vir. A beleza da vida está no fato de todos sermos iguais e desiguais, filhos de um mesmo Pai, e termos algo de novo para instruir. Compete-nos, pois, abrir o coração e a mente para harmonizar esse mundo novo de vivências altruístas e autoritárias. 29. A honestidade não necessita de elogios, é obrigação humana. Jorge Sen. Não experimento qualquer regozijo quando leio as notícias sobre pessoas que são festejadas por atos de honestidade. Isso significa que ser honesto é ser exceção numa maioria desonesta. Despertou-nos a atenção um recente roubo ocorrido em Cana, uma pequena ilha da Escócia. O imprevisto ocorreu em uma loja gerenciada pelos próprios fregueses, que vendia comidas, produtos de higiene pessoal e outros utensílios. Produtos como doces, pilhas e chapéus de lã artesanais foram roubados, sendo a loja revirada pelos ladrões. Parece coisa pequenina para nós brasileiros, mas o roubo assombrou os residentes de Cana, que não viam nada parecido acontecer por ali havia meio século. A loja permanece aberta em tempo integral e o pagamento da compra dos produtos é feito na boa-fé ou caixa da honestidade. Os fregueses deixam o dinheiro junto com um bilhete descrevendo o que compraram. Se confrontarmos a realidade do Brasil, seja na educação, na saúde, na ética, na honestidade, com outros países sérios, surgem desculpas sempre esfarrapadas quais: o Brasil é especial, é a pátria do Evangelho, é continental, tem uma história mística, etc. A cantilena é incansavelmente repetida. Não obstante, saibamos que o Brasil como território é um paraíso, um lugar formoso, de uma natureza exuberadamente cativante, com rios, cachoeiras, florestas, ilhas e mares que nos fazem suspirar. Inventamos trocentas desculpas para nossos déficits e barbáries morais. Em face disto é urgente uma insurreição moral, entronização do cultivo da honestidade, destruição do status do embuste, o fim da vulgaridade inebriante, notadamente a que tange para a degeneração ética através de permissões para pilhagem, a falcatrua, a corrupção em todos os covis institucionais do país. Acredite se puder, mas recentemente decifrei uma pesquisa garantindo que os brasileiros, na sua maioria, são honestos. Isso mesmo, honestos. Seria cômico se não fosse trágico tal resultado. É risível confiar em tal pesquisa. Os questionários abordavam circunstâncias como não devolver o troco recebido a maior, sonegar imposto de renda, estacionar na vaga destinada a idosos e deficientes físicos, apossar-se de canetas, lápis, borrachas, elásticos e envelopes da empresa ou órgão público onde trabalha, ficar com o dinheiro de uma carteira achada na rua,
furar a fila no embarque do ônibus, exceder o limite de velocidade ou avançar o sinal de trânsito, usar cópia ilegal de softwares de computador, dirigir quando bebeu acima do limite permitido, etc., 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 etc. Tal pesquisa realizada no coração do mundo concluiu que os brasileiros são mais honestos que os europeus submetidos à mesma pesquisa. É óbvio que tal pesquisa no Brasil não é a radiografia da realidade. Os brasileiros, com as justas ressalvas, são capazes de múltiplos atos desonestos. Ora, num país em que ainda impera a chamada lei de Gerson, em que o fim é obter vantagem, o meio utilizado não faz diferença. As respostas dos entrevistados atestam um fato inquietante, que além de desonestos os entrevistados são ao mesmo tempo mentirosos. Impossível negar que a grande maioria dos brasileiros pratica os pequenos atos de desonestidade contidos nas perguntas da pesquisa, porém raros são capazes de admitir que o cometeriam. Diante de tantas evidências, seria justo hastearmos a bandeira de um povo incorruptível. E como transformar essa conjuntura? É elementar, meu caro Watson, diria Sherlock Holmes. É necessário que assumamos a consciência de que não somos sinônimo de reputação nota 10, e em seguida cultivemos as transformações necessárias em nossa índole comportamental. Desonestidade é, especialmente, desrespeito pelo próximo, e todo ato desonesto provoca algum tipo de prejuízo à sociedade. No país em que o valor máximo da vida pode ser depositado em instituições financeiras, onde o sensualismo e o culto ao corpo físico substituiu os valores do espírito, onde a honestidade é desmoralizada sem piedade pelo indesejável jeitinho, continuaremos bem longe da harmonia social. Apesar disso, é preciso confiar no futuro. Importa assumir sincera confiança nos homens que vivem nestas plagas abençoadas e no porvir e plantar os alicerces do edifício do Evangelho de Jesus na pátria do Cruzeiro do Sul. Tudo no universo encontra-se em constante metamorfose e aprimoramento, por isso o progresso é uma das finalidades da vida. Na natureza não ocorrem saltos. Algumas etapas devem ser percorridas para ser possível se atingir a fase subsequente. Tais conquistas não são obras do acaso e nem brotam de um momento para o outro. Todavia, a honestidade é justamente uma das primeiras virtudes a serem conquistadas por quem deseja a paz e a felicidade na sociedade. Ser honesto implica confirmar fidelidade em todos os aspectos da existência. O homem honesto realiza as tarefas que lhe cabem, com ou sem testemunhas e aplausos, até porque ao agir honestamente, ninguém faz mais do que a obrigação. 30. Reencarnação. Guris e gurias geniais sancionam o renascer. Jorge Sen. Quem são os guris e gurias prodigiosos? O que é a genialidade? O virtuosismo? O que faz na Terra um supertalentoso? Qual é o seu futuro? Perguntas essas que somente podem ser respondidas tendo a pluralidade das existências como verdade inconteste e mecanismo natural de evolução do espírito. Sem a pluralidade das existências não há como explicar os fenômenos dos gênios mirins. Pesquisadores acadêmicos, por mais que investiguem e arrisquem explicar as atuações de crianças e jovens com inteligências muito acima da média, oferecem frágeis hipóteses, discorrendo sobre causas obscuras, influências enigmáticas, recalcamentos e complexos mágicos. Os teólogos, laborando na inaptidão de elucidação racional e experimental, adjudicam tudo aos insondáveis mistérios da vontade do Altíssimo. Em verdade, a temática sobre reencarnação, sob o ponto de vista espírita, não foge à ciência, não teme debate, não se enlaça a dogmas e repele o materialismo. A doutrina dos espíritos está inteiramente habilitada para explicar o admirável fenômeno das crianças e jovens prodígios pelas considerações reencarnacionistas. Por cabível, citemos a título de ilustração alguns nomes para lá de prodigiosos.
Mozart e Chopin, por exemplo, trouxeram de reencarnações anteriores um nível de habilidade para a música extremamente superior aos músicos comuns. Quando tais virtuosos reencarnaram, simplesmente complementaram os conhecimentos e habilidades que permitiram acrescentar aquele degrau que passaria a habilitá-los à classe de gênios. Assim, tais espíritos, em vez de trazerem somente um potencial latente,